Nos esportes, bem, na vida real os vencedores ficam com todos os louros, é merecido, já que os caras conquistaram tudo isso, mas se você está procurando por boas histórias, você nunca pode ignorar os menos afortunados, especialmente quando estamos falando dos primeiros anos da história do UFC. Claro, os Gracie, os Shamrock, os Severn do mundo têm excelentes histórias que valem a pena ser contadas, mas todo mundo já contou essas. No vídeo de hoje, nós vamos esmiuçar histórias desconhecidas que ficaram perdidas no passado. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão 10 fascinantes histórias dos perdedores dos primeiros UFCs que você nunca escutou. Número 10, Trent Jenkins. Todo mundo já está cansado de ouvir a história da criação do UFC em livros, entrevistas e documentários, mas o nome Trent Jenkins geralmente fica jogado para escanteio, mesmo ele não estando lá desde o começo. A narrativa sempre fala como Royce Gracie foi campeão de um torneio depois de finalizar Gerard Gordeau, mas houve uma luta antes disso que ninguém fala e que nem passou na transmissão do evento. Trent Jenkins enfrentou Jason DeLucia em uma das melhores lutas da noite, e a explicação para isso é que eles eram dois dos melhores atletas dali. E embora seja erroneamente chamada de primeira luta do UFC, o árbitro Big John McCarthy confirmou em seu livro que ela aconteceu logo antes da luta principal. DeLucia venceu por finalização e emendou numa longa sequência de relativo sucesso no MMA, enquanto Jenkins perderia mais 3, incluindo a luta reserva do torneio do UFC 2, antes de se aposentar e sumir do mapa. Mas a gente se lembra de você, Jenkins. A luta dele com DeLucia foi adicionada à fita VHS tempos depois, e a qualidade da imagem do Fight Pass deixa claro que eles fizeram alguma gambiarra para incluir a luta ali. Número 9, Harold Howard. Harold Howard impressionou muita gente no UFC 3. Ele não só mandou ver no microfone e conquistou um nocautaço, ele botou medo no Royce Gracie, que fugiu dele por anos. Sim, Royce, valeu, você tava cansadinho mesmo. Tem gente que aposta que foi medo. Mas vamos falar sério, brincadeiras à parte, Howard acabou saindo de herói a vilão em 2009, quando foi preso por tentativa de homicídio e outros crimes barra pesada. Parece que o cara era viciado em remédios nos anos 80, muito antes de lutar no UFC, mas as coisas pioraram em 2009. Ele foi morar com a irmã depois de ser acusado de agredir sua esposa e mostrar claros sinais de paranoia, mas a doença não melhorou. Ele alegava que pessoas estavam roubando seus remédios e chegou a brotar em um jornal no Canadá dizendo que havia uma conspiração para acabar com a sua vida, mas foi expulso do prédio depois de falar poucas e boas. Ele virou manchete semanas depois quando atacou sua irmã e o sobrinho com martelo, mas meteu o pé com sua picape depois que o sobrinho revidou e bateu com o carro direto na parede de um cassino. Ele foi levado à justiça novamente e se declarou culpado pelas agressões e direção perigosa, sendo condenado a 5 anos de prisão. Número 8, Melton Bowen. Os representantes do boxe nas primeiras edições eram bem fracos, mas não foi de propósito. Art Davey até que tentou contratar alguns nomes fortes, mas ninguém topava. Ele negociou com James Smith e Leon Spinks para o UFC 1, mas não deu certo. No fim das contas, Art Jimmerson topou depois de relutar bastante. O segundo pugilista a competir no UFC foi Melton Bowen, alguns anos antes dele perder para Shannon Briggs. Ele enfrentou Steve Dinnan, campeão do UFC 3, na 4ª edição do evento, e até sobreviveu por 2 longos minutos antes de ser finalizado. Ele até inovou a usar luvas que se pareciam com as luvas do futuro, em vez de fazer como o doido do Jimmerson, que só usou uma luva de boxe. Anos mais tarde, lá em 2012, Bowen viu seu nome envolvido em uma matéria sobre Rudy Eugene, mais conhecido como o canibal de Miami. Tudo isso aconteceu pouco depois da polícia matar Eugene, depois de ele se recusar a parar de comer o rosto de um mendigo. Bowen explicou que conheceu o futuro canibal em um mercado de pulgas onde os dois trabalhavam, e que Eugene puxou uma briga com ele, mas acabou nocauteado com um cruzado de direita. Ninguém foi preso porque o pugilista alegou legítima defesa. Bem, vendo no que Eugene acabou se tornando, bem que ele merecia uma medalha por isso. Número 7, Christopher Leininger. Judô nunca foi uma arte marcial que se destacou no MMA, então poucos judocas fizeram história com base apenas nessa arte. Ronda Rousey conseguiu, é óbvio, e tiveram outros nomes de peso, como Hidehiko Yoshida, Hector Lombard, Caro Parisian. Christopher Leininger nunca é citado, talvez porque sua carreira tenha sido um desastre, mas esse cara foi o primeiro judoca a pisar no octógono e era de alto nível. O pai dele era Maurice, campeão de judô na França, que migrou para os Estados Unidos nos anos 50. Ele passou a técnica adiante aos 2 filhos, Christopher e Brian, que praticamente já treinavam desde o útero. Christopher se tornou bicampeão americano de judô e medalhista de prata no Pan-Americano de 1992, além de ter sido atleta reserva em 3 Olimpíadas. O irmão Brian foi campeão nacional em 1996, e só, mas foi o bastante para eles serem conhecidos como Leininger, os irmãos voadores. Foi aí que Christopher decidiu sair na mão no UFC 3, mas não deu certo. Ele deu azar de ser colocado frente a frente com Ken Shamrock logo de cara, e o cara estava emputecido depois de levar um atraso no primeiro UFC, então não seria aquele judoca cru que o pararia. Leininger até voltou ao UFC em 97 depois de vencer 3 lutas, mas pegou uma pedreira novamente, perdendo na decisão
decisão para Guy Mezger. Leininger fez mais 2 lutas fora do UFC antes de se aposentar do MMA. Número 6, Rudyard Moncayo. O nome do cara já era estranho, sua carreira no MMA nunca deslanchou. Adepto do estilo Karate Kenpo, Moncayo começou sua luta de estreia no UFC no melhor estilo This is Sparta, mas ele durou pouco apesar da ousadia, sendo finalizado por Pat Smith em menos de 2 minutos. Ele lutaria fora do UFC mais 2 vezes, perdendo as 2, e acabou mudando de rumos ao virar dublê de filmes em Hollywood. Ele começou a carreira nos saudosos episódios do Power Rangers antes da estreia no UFC e depois ainda participou das filmagens em 1995. O cara ainda participou da versão trash de Godzilla em 1998 e uma porrada de filmes do Vin Diesel, como Velozes e Furiosos e Triplo X. Mais recentemente ele apareceu em 2 filmes da trilogia John Wick, o que é um feito e tanto para um dublê, já que o que mais tem no filme é cena de ação. Número 5, Andy Anderson. Se você quiser ver uma das lutas mais hilárias da história do UFC, assista Andy Anderson vs John Hess no UFC 5. Tipo, não foi bem uma luta em si, foi quase uma cena de jogos mortais onde o gigante Hess tenta de todas as formas remover os olhos de Anderson pouco depois de Anderson dizer que doaria a grana da bolsa para instituições que cuidavam de cegos. Irônico, né? Anderson, que acabou nocauteado, teoricamente era um faixa preta de Taekwondo e tinha um cartel invicto de 86 vitórias em lutas sem luva. Mas não foi esse currículo questionável que o levou até o UFC 5. Dizem que ele fornecia as meninas para trabalhar como ring girl direto do seu restaurante, o Totally Nude Steakhouse, onde basicamente você comia carnes enquanto admirava carnes. That's gross. It sure is, Billy. O restaurante, para surpresa de ninguém, acabou fechando as portas pouco depois dele aparecer no UFC. O cara sumiu do mapa até 2010, quando virou notícia novamente sem ter nada a ver com carne dessa vez. A reportagem revelava uma rede de distribuição de metanfetamina e lavagem de dinheiro, além de ligação com grupos supremacistas brancos. Esse cara foi condenado a ver o sol nascer quadrado por 30 anos na prisão. Número 4, Thomas Ramirez. O título do UFC 8 era Davi vs Golias e fazia sentido, já que várias lutas tinham caras gigantes contra seres humanos normais, como Paul Varelans vs Joe Moreira e Thomas Ramirez vs Don Fry. Essa última luta, um duelo de estreantes com uma diferença de peso de 90 quilos, com o gigante Ramirez alegando ter um cartel de 200 vitórias e 0 derrotas em lutas sem luvas. Ele parecia um atleta incrível no papel, mas tinha muito um 7-1 nessa época. No caso dele, esse KO ficou exposto rapidinho. Ele estava muito acima do peso e parecia cagado na hora da luta. Do outro lado da jaula estava Fry, de braços cruzados como quem espera na fila do mercado. E num piscar de olhos acabou. Ramirez foi trucidado e apagado em apenas 8 segundos. Acabaram descobrindo tempos depois que Ramirez nada mais era do que um motorista de táxi sem experiência alguma. E é claro, ele não tinha 200 lutas no currículo, coisa nenhuma. A única luta que era comprovada foi uma qualificatória para o UFC 3, quando ele teoricamente enfrentou o Keith Hackney em um estábulo. Lembra do Keith? Sim, ele mesmo, o cara que chutou o saco de Joe San como quem isola uma bola de futebol. Hackney venceu a luta, mas Ramirez perturbou o Art Dave até conseguir uma oportunidade. Quando o UFC decidiu criar o evento Davi vs Golias, ele era o personagem perfeito só pela bizarrice. Número 3, Fred Erich. Fred Erich já tinha virado meme antes mesmo do meme existir. Atleta reserva do UFC 2, Fred tinha poucas esperanças de ter de fato uma chance de competir, mas foi chamado para trabalhar nos bastidores do UFC e levar os atletas até a área de luta, assim como fazia Burt Watson. Mas Fred viu a luz no fim do túnel quando Frank Hamaker saiu da luta. Rorion Gracie foi até ele e perguntou se ele estava pronto para lutar, e ele topou. Minutos depois, o cara estava no octógono para lutar contra Johnny Rhodes. E Rhodes já estava em vantagem por ter de fato treinado, enquanto Fred não teve nem tempo de aquecer. O final foi previsível, com Fred virando piada depois de ser massacrado. Pode parecer tranquilo sacanear alguém pela derrota, mas isso afetou mesmo o cara, que apesar da performance pífia, era de fato um artista marcial dedicado, ao contrário de muitos outros seres bizonhos que apareceram nos primeiros UFCs. Mas ele continuou a ser sacaneado por anos, chegando a pensar em suicídio depois da morte do filho recém-nascido em 1996. Felizmente ele seguiu em frente e continuou a treinar, e até abriu uma academia em parceria com Pat Millett. 15 anos depois, quando já tinha 54, Fred voltou aos rings para sua segunda luta de MMA, vencendo Kyle Fletcher por nocaute no primeiro round. Ele nunca foi nada demais no MMA, mas foi um lutador na vida. Número 2, Zane Frazier. O objetivo do UFC 1 foi claro e direto: coloca um bando de representantes de artes marciais numa jaula e vamos ver no que dá. Mas Art Dave e Rorion Gracie queriam os lutadores certos, e foi aí que foram apresentados a Zane Frazier, campeão super pesado de karatê e ex-guarda-costas de Stevie Wonder. Reza a lenda que eles foram assisti-lo em ação e não viram aquele estilo clássico de luta por pontos de karatê, mas assistiram a uma verdadeira porradaria, chegando a tempo de ver Frazier enfiar a porrada em Frank
Dux. Pra quem não sabe, foi isso que inspirou o filme O Grande Dragão Branco. Os detalhes são meio sombrios. Fraser alega que dava aulas a Dux, mas que não havia sido pago, então eles saíram na porrada depois de trocar desaforos. É claro que Dux nega a história, dizendo que Fraser o atacou do nada, mas é difícil acreditar na versão dele, a não ser, claro, que você também acredite na história que ele conta, de ter vencido um torneio secreto nas Bahamas ao nocautear 56 adversários em sequência e quebrando vários recordes mundiais, incluindo de nocaute mais rápido em 0.12 segundos. Foi assim que Fraser foi parar no UFC 1, quando lutou com Kevin Hosser. O cara enganou o UFC ao mostrar uma foto dele de quando pesava 110 quilos, mas apareceu com quase 150. Fraser, que sofria de asma, perdeu a luta por não conseguir respirar e só não morreu porque sua esposa jogou a toalha. Número 1, Ron Van Clief. A verdade é que a palavra lenda é muitas vezes banalizada no mundo das lutas, mas Ron Van Clief merece essa alcunha. Nascido no Brooklyn em 1943, ele estreou no MMA aos 51 anos no UFC 4, se tornando o atleta mais velho a competir no octógono, e ele tinha cara de velho mesmo, embora ele tenha perdido para Royce Gracie, que seria campeão naquela noite. Sua aventura na MMA é apenas uma das coisas que tornam sua vida fascinante. Depois de sobreviver aos anos 60, que tinham ameaças como a Guerra do Vietnã e racistas que poderiam atacá-lo sem medo, ele se mudou para Hong Kong. Ele estrelou uma porrada de filmes estilo Kung Fu, inspirado nos sucessos de Bruce Lee, se apelidando de O Dragão Negro. Isso aconteceu na mesma época em que os estúdios voltavam as suas atenções aos filmes do Oriente, o que fez dele um sucesso nos Estados Unidos, especialmente entre a comunidade negra, já que muitos dos seus filmes abordavam a temática da discriminação. Ele sabia do que estava falando porque tinha vivido aquilo. Van Clief não se tornou uma estrela tão famosa quanto Jim Kelly, que gravou filmes ao lado de Bruce Lee, mas ainda assim era popular, mas ele nunca voltou ao MMA depois do UFC 4, embora tenha trabalhado como membro de comissão atlética por um tempo e competido no karatê, ganhando o campeonato em 1960 antes de conquistar uma medalha de prata em seu primeiro torneio de jiu-jitsu 11 anos depois. Esse coroa é um herói. E aqui vai um salve para Robert Pelling por ter escrito essa lista. Você pode seguir o Robert no Twitter através do @TheRobertPelling. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.